Prezados, muito bem. Vamos lá, mais um Notícias da Semana. Já tem algumas semanas que eu não faço esse quadro, porque ele é um quadro bem trabalhoso. Então eu vou até tentar um formato um pouco mais dinâmico, assim, mais rápido, para ver se eu evito deixar de fazer ele em algumas semanas, para ter toda semana, nem que seja mais rápido, mais compacto, mais resumido. Só que hoje, excepcionalmente, eu vou falar algumas notícias que ficaram das semanas para trás, que não dá para deixar de falar, que são notícias muito legais. Correndo aqui então, tivemos a abertura das clássicas. Pessoal, para quem não entende, brevemente, clássicas são as corridas de ciclismo de estrada que têm duração de um dia somente. E elas têm uma temporada, mais ou menos, que as corridas ficam todas próximas. São aquelas que vocês já ouviram falar: Strade Bianche, Umloop, Gent-Wevelgem, uns nomes meio difíceis, assim, a Paris-Roubaix, né? Alguns monumentos. Então, quem quiser entender melhor o que são essas provas, como que elas pontuam e a importância que elas têm, o que elas têm de diferente do Tour de France, para quem é mais amador, eu e o Bahia fizemos um vídeo explicando isso. Então, vocês voltem aí, o último vídeo que eu gravei com o Bahia, deve ter uma semana mais ou menos. E o Bahia foi lá, né? Ele competiu aqui agora a Strade Bianche, que acabou de ter. Então, vale muito a pena. Quem não entende muito bem esse assunto, vale a pena ir lá assistir esse vídeo que nós fizemos com o Bahia, porque explica bem o que são as clássicas, por que vocês têm que acompanhar. Então a notícia aí já dessa primeira clássica é que nós tivemos a Umloop e ela foi vencida pela Visma, tanto na categoria feminina quanto na masculina. Eram atletas Visma, a Marianne Vos e o Jan Tratnik, beleza? Foi nessa corrida que aconteceu um acidente e aí surgiu uma polêmica com relação aos aros hookless, né? O que foi essa polêmica? Essa polêmica é alguns aros de bicicleta de estrada para simplesmente não somente perder peso. Os aros internamente eles não têm aquele gancho para segurar o pneu. Sabem do que eu estou falando? O pneu vem e abraça o aro aqui assim, e aí ele não sai de lá de jeito nenhum. São aros retos, aros flats. Então, hookless é o nome, né? Less é sem, hook é o gancho. Então, o aro sem gancho, para que não tem esse gancho, ele é reto. O pneu vem e encosta reto no aro. E isso, além de você perder o peso do gancho, que é muito pequeno, é uma coisa muito periférica, ganhos marginais, além de você ter essa qualidade, outra qualidade que tem é que o pneu dentro do aro ele consegue ficar um pouco mais largo, permitir uma calibragem mais baixa, tal. Só que se for utilizado incorretamente um pneu que não é da mesma especificação do aro, o pneu sai voando do aro, explode no meio de uma curva, tal. Até mesmo as especificações de calibragem e pressão máxima para esse tipo de sistema são diferentes. E aí parece que aconteceu um acidente, né, nessa primeira clássica aí da temporada. E o acidente foi feio e tal, e a UCI planeja banir os aros hookless. Se é que já não baniu de lá para cá, pode ser que eu esteja desinformado e já tenha ocorrido este banimento. Que de tudo que eu falo mal da UCI, bom, vale a pena estudar esse aí, se isso tudo indica que parece ser um banimento justo, né? Mas é claro que tem outras variáveis aí atrás, tipo, será que o acidente foi causado porque tinha alguém usando pneu errado com a especificação correta para a roda? Porra, aí é foda, né? Enquanto tiver gente fazendo, porra, pode usar uma pastilha errada no freio a disco e aí vão proibir frear disco por causa disso? Mas enfim, essa não é a pior das ideias que a UCI teve, mas ela ameaça assim, alguns times, algumas marcas, alguns patrocinadores, atletas que gostam desse sistema e tal. Não sei falar quantos usam, se é maioria, se é minoria que utiliza esse sistema, que gosta, que não gosta, o que os atletas estão achando dessa proibição. Mas foi uma polêmica gigantesca que deu aí ao longo dessa semana. E aí a outra clássica que rolou foi a Strade Bianche, né? Ela esse ano foi um pouco mais longo, então teve uma polêmica interessante aí, porque se não me engano foi 30 quilômetros que aumentou na distância dela. E isso é muito significativo, né? A corrida ela teve esse ano 215 quilômetros. Então, quer dizer, nos anos anteriores, algo como 180, 185 quilômetros, 175 quilômetros. Então, isso fez muita diferença, isso foi criticado pelo Bernal, né?
Bernal, o Pidcock, eles acharam esse aumento de distância meio esquisito. Só que a corrida ela é muito bonita, é uma das corridas mais bonitas do ciclismo de estrada. Ela tem setores de gravel. Esse ano acho que foram 15 setores de gravel. Então, setores assim de 8 quilômetros até e tal, bonito pra caramba. Então, os atletas vão com um pneu um pouquinho mais grosso. Ela é que tem uma chegada, uma subida muito íngreme, umas ruas assim, apertadaça, tal, com arquitetura linda, maravilhosa, que os atletas vão ali moendo, chegando, nego tendo cãibra nessa chegada, tal, é muito louco. E aí, Pogacar, ele foi entrevistado antes de começar a corrida. Aí o nego perguntou pra ele, e aí, você vai... Tipo assim, mó sacanagem, mó piada, né? Nunca que alguém ia falar sério. Onde é que você vai atacar? Aí ele falou meio brincando, meio rindo assim, vou atacar lá no Santa Maria. E no fim das contas foi realmente onde ele atacou. Só que esse Santa Maria é engraçado, porra, tô tossindo. Foi mal. Esse Santa Maria é uma ladeira, né? É uma montanha que tem faltando 80 quilômetros para chegada. Quem que é o louco que ataca faltando 80 quilômetros para chegada? E na hora que ele estava lá, ele fez um ataque assim. Não foi pancada, de pum, e sair. Ele foi devagar, foi aumentando a velocidade aos poucos. Passou um, passou outro, foi tomando distância do pelotão. Todo mundo um olhou pro outro e falou: velho, que tipo, piada, que é isso, velho? O cara tá louco? E aí teve. Simplesmente foi. No final da corrida entrevistaram o Tom Pidcock, que é o campeão olímpico de mountain bike e tal. E falaram, e aí, o que aconteceu aquela hora, velho? Por que ninguém foi? O que vocês sentiram? Como que tava o ritmo? Ele falou, tipo, foi absurdo. Foi absurdo. Todo mundo ficou assim, de onde? Como que ataca faltando 80 quilômetros para ir? Não tem a mínima condição. Ninguém vai se organizar. E o Tom Pidcock, ele ficou meio sem palavras, assim. Se vocês entrarem no site da IQ, eu postei lá no jornal da IQ, useiq.cc, um vídeo do Tom Pidcock, essa é a entrevista do Tom Pidcock, ele todo sujo falando, ele fica gaguejando, ele não sai de onde ele tá, ele fica tipo assim, caralho, que loucura, que coisa louca, não tem a mínima condição, what the fuck, ele fica assim, né? We are just dead bodies, nós estávamos todos como tipo corpos mortos, a gente estava morto ali atrás, não tinha a mínima condição de ir junto com o cara. Então, tipo, foi absurdo o ritmo que o Pogacar colocou. Faltando 80 quilômetros e o pelotão não conseguiu se organizar para alcançar o cara. Muito pelo contrário, ele chegou, na linha de chegada, ele estava com 3 minutos mais de vantagem em cima dos caras. 2 minutos e 44, na verdade, para o segundo colocado. E a disputa do segundo para o terceiro também foi bem bacana. Tal. Vale a pena vocês digitarem Strade Bianchi e assistir ou o resumo ou o vídeo, a prova completa, já é meio que faltando 100 quilômetros para a chegada, né? Então vocês vão ver esse ataque aí. Mas o resumo de 5 minutos já é um vídeo assim, pau, pancada, muito louco e assim, prova linda. Foi uma das vitórias históricas do ciclismo de estrada. Outra notícia massa que aconteceu aí uns dias para trás foi a Vuelta de Mendonça, que é uma prova de ciclismo de estrada também muito famosa, tinha atletas World Tour lá, sinistrões e tal, e quem venceu foi a equipe Swift Carbon, aqui do Brasil. E isso é motivo de muito orgulho pra gente, é um negócio que eu até peço desculpas não ter gravado notícias da semana anterior, que foi quando aconteceu isso. É um negócio que a gente tem que exaltar demais, sabe? Essa vitória lá na Argentina da equipe Swift foi muito massa. Tem essa nota aqui do time, né? Do Sense Swift Carbon Pro Cycling Brasil. Conquistou resultados que realmente merecem destaque. A vitória na classificação geral da 48ª Vuelta Ciclística de Mendonça, competição com 8 etapas que aconteceu na Argentina, entre os dias 17 e 25 de fevereiro. Além disso, o time oficial também saiu vencedor da 7ª e da 5ª etapa da prova, com Laureano Rosas, e também da 3ª, com João Pedro Rossi. Então, assim, muito massa ver essa galera aí, um time nacional, um time brasileiro, vencer uma corrida igual essa. Parabéns demais. Aí uma notícia muito louca é desse freio da SRAM. Vocês já devem estar sabendo que a SRAM lançou esse SRAM Maven, ou Maven, que é um freio que eles chegaram para falar que vai ser pancadaria total, que é o freio mais forte da SRAM. E eu senti que os caras fizeram um barulho, assim, um estardalhaço, para mostrar que esse componente é para acabar de vez com aquele preconceito todo que tinha de freio SRAM. A SRAM é ótima em tudo, menos no freio.
Então parece que os caras estão querendo virar essa página, entregaram um produto aí que é para enduro, tal, 4 pistões, coisa forte pra caramba. Então vamos ver, né? O mercado vai falar, não testei, mas vamos acompanhar atletas aí diversos que provavelmente vão começar a aparecer com as bikes equipadas com esses freios. Vamos ver também se as montadoras é, Sense, Specialized, Scott, Odd, TSW, se eles vão optar por colocar esse tipo de freio na bicicleta deles. A gente já tinha falado aqui no canal que o SRAM Code era um freio bom da SRAM, era um freio que tinha um destaque, não tinha aquela, entre aspas, moleza, mochibeza, que era o que alguns usuários reclamavam e outros gostam, né? Alguns preferem aquela modulação que o SRAM entrega ao invés de firmeza que o Shimano entrega, né? Então, vamos ver, boa sorte para a SRAM. Vou adorar ter a oportunidade um dia de ver uma bicicleta aí que seja equipada com esse freio. Só de você, freio é aquela coisa, velho, você pegar na mão ali, dar uma apertadinha, você fala, porra, já dá para você ter 80% da sensibilidade se é um freio bom ou não, mas pedalar nada compara, né? Uma outra notícia aí de fuder é que a UCI cumpriu a promessa dela, que ela vinha fazendo uma ameaça em cima dos atletas de cyclocross, que era de criar regras que obrigam esses caras a competir a Copa do Mundo de cyclocross. Para quem não está entendendo isso aí, essa decisão da UCI é muito bosta, é muito injusta. É porque algumas corridas de cyclocross elas têm muito prestígio, elas têm mais prestígio que as Copas do Mundo de cyclocross. Por exemplo, tem aquela super prestígio, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, super prestígio cyclocross. Ela é uma corrida nacional holandesa. E quando tem essa corrida junto com Copa do Mundo, os atletas, alguns, optam por ir nessa corrida ao invés de Copa do Mundo. E os caras da UCI ficam bolados com isso, porque eles são União Ciclística Internacional. E a galera tá preferindo correr, entre aspas, provinha nacional, porque tem mais prestígio. O patrocinador prefere aquele prestígio e tal. Então a UCI está criando regras para fazer com que esses caras. Enfim, se é atleta de elite top 20, não pode competir em provas nacionais. Porra, sabe? A mesma coisa de falar assim, o cara da CIMTB, vamos dizer, o CIMTB briga com a Velar Esportes. Aí a CIMTB faz uma regra falando, só pode se inscrever na elite e tal se não tiver competido nenhuma prova da Velar. Que isso, velho? Isso tem nada a ver com você e sua vida ruim. Você não pode criar uma regra dessa. Né? Isso beira a loucura. Então, eu não li aqui exatamente como que é a regra, como que ela diz, linha por linha, parágrafo por parágrafo, até porque eu sei, manda isso em inglês, sei lá quem teria feito essa tradução, mas é por aí. Então, o simples fato de eu sei criar estes impeditivos não é legal. Não é legal, meu irmão. Se você não distribui pontos suficientes para atrair atletas ou dinheiro suficiente, premiação suficiente para atrair atletas ou prestígio suficiente para atrair atletas para sua prova, você não pode tentar ganhar isso no tapetão, na regra. Tipo, se não correr aqui, não corre. Se não correr aqui, não corre em lugar nenhum. Então isso é muito feio da UCI. Mais uma das podridões da UCI que eu faço questão de trazer aqui para vocês, tá? Vamos lá, próxima notícia aqui. Conheça os brasileiros listados pela UCI para a temporada 2024 da Copa do Mundo de Mountain Bike. O que quer dizer? 13 atletas do Brasil vão competir na etapa de Copa do Mundo que vai ter aqui no Brasil. Né? Esses 13 atletas são, vamos aos nomes, Alex Malacarne, XC, 21 anos, equipe Trinity. Bernardo Cruz, XC, 32 anos. Essa lista está na Aliança Bike, francamente. Vou perguntar para o pessoal lá da Sense por que o Bernardo Cruz, qual que é a onda do Bernardo Cruz aqui na lista de XC para competir Copa do Mundo. Kainan Oliveira, da Caloi, Eike Leôncio, de 20 anos, da Specialized. Pô, ele já é sub-23, né? Gil, também 20 anos, da Trek. Gustavo Xavier, 22 anos, Specialized. Henrique Bravo, 17 anos, corre na Júnior, Specialized. Marcela Lima, 23 anos, 01 Factory Racing.
Nicolas Machado, Ben 10, 26 anos, Science Factory Racing. Nina Carvalho, 16 anos. É júnior? Provavelmente ela faz 17 esse ano, então é júnior. Specialized. Rubinho Valeriano, 44 anos. Science Factory Racing. Maluco. Ele vai. Meu irmão. Sabrina Oliveira, 21 anos. Caloi Henrique Avancini Racing. O Langalinski, 25 anos. Caloi Henrique Avancini Racing. Beleza? Esses são os 13 atletas que a gente vai encontrar aí competindo na Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil, etapas do Brasil. Aconteceu nesse final de semana a Internacional MTB Series, lá em Lavras. Essa era a antiga Copa Soul, né? Parece que não tem mais o patrocínio, então muda o nome, muda o name rights. Acho que agora eles estão patrocinados pela Audax. Quem venceu lá nesse final de semana foi a Karen Olímpio e o Cocuzzi. Isso mesmo, Cocuzzi sprintou em cima do Zé Gabriel. Quem chegou em terceiro foi o Kainan. Lá na feminina, Karen Olímpio bateu a Ercília, que ficou em segundo. E quem ficou em terceiro lugar foi a Sabrina Oliveira, beleza? Massa demais, essa é uma corrida legal, vamos acompanhando eles têm uma filosofia bem bacana de montar as pistas e tal, é uma corrida um pouco menor, mas estão mandando bem pra caramba. Prova massa pra caramba, que pela primeira vez um brasileiro ganhou, foi o Red Bull Cerro Abarro, lá no Chile. Essa é tipo a etapa de Valparaíso, é a mais famosa do evento. Para quem não sabe, esse evento Red Bull, só de ter Red Bull no nome, isso é uma prova de bike, e ter Red Bull no nome é porque é uma das provas de bike que tem mais prestígio, mais é do caralho. E essa etapa é tipo a etapa rainha, vamos dizer, né? Tem várias, agora, de uns anos para cá, tem algumas etapas pelo mundo e tal, mas a mais tradicional é essa em Valparaíso, no Chile. É um downhill urbano, para quem ainda não entende exatamente esse conceito, é uma pista de downhill montada dentro da cidade. Então os caras não ficam passando a terra, lama, barro. Tem um pouco, claro, mas eles ficam passando principalmente em escada, pulando umas lajes de uma casa para outra. É tudo umas vielas, umas favelinhas que tem lá no Chile, nessa cidade de Valparaíso, tem escada pra caramba, umas montanhas muito íngremes, né? Lá é íngreme pra caramba, é cordilheira, né? É pré-cordilheira lá em Valparaíso. Isso é que é legal. É uma montanha de pré-cordilheira, ela é íngreme pra caramba. E os malucos do downhill é uma das coisas mais perigosas que você pode imaginar, é downhill urbano, porque pneu no concreto, velho, quando você escorregar, é bacia quebrada, é clavícula vai pro saco, você cai no concreto. É uma semana pendurado no varal. E, e os saltos gigantescos, com aquela galera toda olhando, o pessoal tá dentro das casas, tá encostado na rua. E pela primeira vez um brasileiro ganhou, que é o Lucas Borba. Pra galera aí, muita gente que assiste é do XC, é do Road, não necessariamente do Downhill, né? Acho que a gente tem pouco seguidor aqui do Downhill. Então eu vou explicar. O Lucas Borba, meu irmão, cara baixinho pra caramba. Ele é patrocinado pela Shimano, Maxxis e Comensal. Anda pra caralho. E o cara é muito gente boa. Uma vez eu troquei uma ideia com ele lá na Shimano Fest. E aí fiquei lá, porra, Luquinhas, que a bike dele tava exposta lá e a gente ficou falando de pneu, porque tava exposta na tenda da Maxxis, né? Que é a patrocinadora dele. E Maxxis tem uns pneus absurdo de bom. Aí eu, porra, Luquinhas, esse pneu aí, me conta tal. Ele começou a me dar uma aula de pneu. Que tipo assim, modéstia à parte, eu acho que eu sou um cara que dos assuntos que eu mais desenvolvi, que eu mais tenho curiosidade de aprender, até porque é dos mais complexos, é pneu. Então assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho curiosidade, alguma coisa eu aprendi aí, mas falta muito ainda. Meu irmão, o que esse cara explicou, eu fiquei com o queixo caído. Ele tipo assim, não, no downhill não tem jeito. Por exemplo, ele falou, olha essa informação que o Luquinhas me falou. Você não pode esperar o cravo ficar baixo para trocar o pneu. Assim que as bordas do cravo perdem a ponta dela, perdem a quina e começa a ficar arredondada, já é hora de você trocar o pneu, velho. Então, às vezes o cravo tá da mesma altura, mas a borda tá arredondada, o pneu não faz curva do mesmo jeito, não segura mais e tal. Então, esses caras vai largar para uma corrida, pneu zero quilômetros. Os patrocinadores, meu irmão, uma empresa para patrocinar um cara, mandando pneu para ele, e se for um cara de enduro ou downhill, e principalmente se for downhill urbano, que é o asfalto comendo pneu, pode saber que esse cara manda
sei lá, 30 pneus por semestre pro cara. Deve ser 60 pneus por ano, uma coisa absurda, velho. Tá de parabéns assim, a Maxxis patrocinar um atleta desse, a Michelin patrocinar os atletas que ela patrocina e tal, porque esses caras são guerreiros pra caramba. É pneu pra dar com pau, e é tudo pneu de R$ 800, R$ 1.000, loucura. Então o Luquinhas venceu essa corrida. Na verdade, ele já tinha pegado no ano passado resultados muito bons, acho que segundo e terceiro lugar. Ele pegou em etapas importantes e tal. Então, em entrevista, ele foi e falou: quando eu vi esses resultados, esses pódios aí, botei fé que dava pra vencer em 2024. Dito e feito, velho. O cara já chegou na etapa de abertura, regaçando, ganhou. Se vocês não seguem o Lucas Borba, pesquisem aí. Não sei se o Peraí. Isso, o Instagram dele é Luquinha Borba, Luquinha com K. Mas você escreve Lucas Borba e tal, vocês vão acompanhar esse cara aí, o cara é pica pra caramba. Pessoal, dia 8 a 10 de março agora vai ter etapa da Internacional Estrada Real Shaoyang. É isso mesmo o nome? Eu sempre confundo, caramba. Internacional Shaoyang Estrada Real, de 8 a 10 de março em Arcos, Minas Gerais. Acho que dá uns 300 quilômetros de BH. Então essa etapa já aconteceu em anos anteriores lá. Tem short track, tem XCO e tem XCM também. Quem tiver curiosidade de saber os horários, programação, quiser ir lá assistir, se dá tempo ainda de se inscrever para correr, lá no revistasciclosul.com.br tem uma notícia, vocês acessem, tem todas as informações. Valeu? Depois, nas próximas semanas, a gente fala aqui dos resultados, mas é uma corrida que a maioria dos atletas aqui do Brasil estarão presentes. E aqui uma notícia muito foda que eu gosto demais de noticiar é que a Corratec anunciou contratação de atletas jovens. Então a equipe Nova Geração apresenta contratações para o ano de 2024. Nascida em 2022, a equipe Nova Geração cresce mais uma vez. Seguindo o propósito, mais atletas integrarão ao time, Lauriane Neves e Pedro Henrique Zibete, ambos entrando no seu primeiro ano de categoria júnior, ou seja, menino de 16 anos de idade. Já na categoria sub-23, contamos com mais 2 atletas, os veteranos do time, José Otávio e Álvaro Silva, que estão no time desde o primeiro ano. Então assim, meu irmão, a gente vê atleta júnior sendo contratado, juvenil, e as empresas investindo aí na categoria que chega, e não simplesmente chegar e falar: quem tá ganhando tudo? Vamos botar esse cara. Né? Assim, não é demérito nenhum você contratar um cara bom, né, gente? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, isso é foda. Mas quando você contrata um júnior, além do risco, né, que você corre, às vezes o atleta para de pedalar no ano seguinte, às vezes é só uma boa fase e depois não performa bem, você corre esse risco todo. Além disso, é um investimento muito foda para o esporte, é um negócio que faz muito bem para o esporte crescer, para as corridas ficarem agitadas, para a gente especular. Então, por trás desses times, quando eles fazem uma contratação dessa, não é simplesmente não, vamos fazer uma boa ação do dia aqui, contratar essa atleta. Não, é porque os caras têm olheiro, eles ficam vendo os resultados das provas, ficam vendo como que a pessoa anda, vê outras qualidades desses atletas, além de simplesmente performance, né? Então eles veem ali se fala bem, se tem boa comunicação, se é presente nas mídias sociais, se sabe se comportar e evitar polêmicas, evitar qualquer tipo de... Não que isso seja algo relevante no nosso país. E, por último, para quem chegou até aqui no vídeo, para quem assistiu até 24 minutos de vídeo, eu vou, de surpresa assim, comentar o que eu comentei hoje no Instagram. A gente está vivendo um período de muita polêmica besta, polêmica proposital, e a gente acaba caindo umas pegadinhas da internet para deixar gente idiota famosa. Então, para quem não entendeu meus stories de hoje, eu vou explicar. Não era o que eu queria, não pretendia explicar, mas eu sei que é meio tosco ficar falando, também é tosco da minha parte, né? Soltar a bomba sem explicar o que foi que aconteceu. Então, se você não entendeu o que aconteceu, o que eu postei nos stories hoje, o narrador de ciclismo oficial das provas de ciclismo de estrada, Tour de France e tal, da ESPN, ele vazou um áudio dele num grupo de amigos, falando mal do Henrique Avancini, falando que, assim, desvalorizando os títulos que ele ganhou, né? Então, e desvalorizando aquela brincadeira, aquele desafio do Avancini lá no Pico do Jaraguá,
falando que não sei quem já ganhou dele, e aí esse não sei quem apareceu também. E aí todo mundo metendo esse cara, esse narrador da ESPN, ele chama Celso Anderson, e foram comentários muito infelizes, né? Que eu não vou aqui nesse vídeo perder tempo explicando por que o Henrique Avancini é bom e o quanto que o Celso Anderson está errado, né? Meu ponto ali naquela postagem era justamente essa. A gente não deveria ficar falando o óbvio, né? A gente não deveria ficar explicando que o céu é azul e a grama é verde. Então, o meu convite aqui hoje, para você que chegou até o final do vídeo, é de não vamos deixar esse tipo de pessoa famosa, sabe? Esse tipo de polêmica famosa, principalmente. Porque alguns anos atrás surgiu um cara, narrador de futebol, que falou que ciclismo não era esporte de verdade. A gente deixou esse cara famoso. Foi todo mundo lá no Instagram, cancelar o cara, barará. O engajamento dele explodiu, igual o do Celso Anderson tá explodindo agora. Daqui 5 anos, ninguém lembra de quem que ele falou mal e tal. Só lembra que ele comprou umas sapatilhas, não sei de que cor, uma bicicleta tal, 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 e aí tá com muito mais curtidas do que tinha antes de toda essa polêmica, sabe? Então, o tempo cura esse vacilo que ele deu agora. Mas a gente ficar promovendo ele, né? Ele vira um bambam, ele vira uma Geise Arruda, ou Gleise Arruda, sei lá o nome daquela mulher, que ficam famosos sem fazer nada, ou melhor, fazendo uma idiotice, né? Desafiando um campeão mundial. Porra. Então assim, e outra coisa que eu acho importante falar. Opinião, todo mundo tem a sua. Eu também tenho algumas opiniões que desagradariam ao público comum, né? Alguns figurões do ciclismo que muita gente gosta, talvez eu não goste tanto assim, né? Não por isso eu vou desrespeitar os caras daquele jeito, no áudio e tal. E eu evito colocar isso nas redes sociais, né? Falar, fulano, eu não sou muito. Eu não tenho inimigo nenhum, não tem ninguém que eu desmereço igual o Celso Anderson desmereceu o Avancini ali. Mas nessa situação, ah, ah, eu evito falar, e se algum dia vazar alguma coisa, algum escorregão que eu der, eu sou contra essa política de cancelamento, sabe? Quando a gente cai nesse negócio de, nossa, o cara deu um escorregão, o cara desrespeitou o Avancini, bora cancelar. Por mais errado que ele esteja, e eu estou explicando aqui que ele está errado e tal, a gente não pode nem ir pelo caminho de deixar ele famoso pela estupidez que ele cometeu, e nem muito menos política do cancelamento. Porque no fim, a gente também é ser humano, a gente desse lado aqui, cancelando tal, a gente também erra. E não tô pedindo para vocês entenderem o que o Celso Anderson falou de forma alguma. Eu discordo totalmente. Mas de forma geral, no mundo, quando a gente fala de política de cancelamento, né, esses costumes de ir lá cancelar e tal, eu acho que ele é um problema enorme da humanidade que vale a pena a gente repensar se é isso mesmo que a gente quer, sabe? Usei o meu exemplo de que eu tenho opiniões que não agradam todo mundo, eu não fico gritando elas para todo mundo, mas se algum dia vazar, eu vou ficar bem chateado se eu for cancelado por causa disso, porque a opinião, cada um tem a sua, né? Elas te transformam em um babaca ou em um cara legal, mas não sou eu que vou ficar aqui desse lado da internet falando que o cara é babaca, ou que o cara é legal, ou que sacou? Eu também é confuso, é um pouco confuso. Esse trechinho aqui do final do vídeo foi improvisado. Eu falei nos meus stories que eu não o faria, mas espero que vocês entendam que para os seguidores que seguem aqui há mais tempo e ficaram sem entender o que aconteceu, eu estou explicando de forma sucinta. Espero não ter criado essa política de cancelamento, espero não ter criado algazarra em cima do tema e espero também não ter ficado dando volta em volta do rabo para explicar o óbvio, que meu ponto é, vamos parar de falar o óbvio, vamos parar de tornar pessoas estúpidas famosas. Pessoal, brigadão vocês que assistiram até aqui. Um grande abraço, espero encontrá-los na próxima notícia da semana. Parabéns a todos os envolvidos, atletas, marcas que fizeram esse tanto de coisa bacana aí ao longo desses dias que noticiei aqui hoje. Valeu demais!